Leilin valorizava mais o livre-arbítrio. Por sua causa, ele nem se importaria de cair coxado ou distorcido. Além disso, depois de agarrar um fio de divindade e me tornar um ser divino, estou oficialmente no caminho de ascender a me tornar um Deus. Agora eu posso sentir bem as orações dos seguidores e responder a elas. Embora eu não possa conceder feitiços divinos, isso já é muito bom. Leilin fechou os olhos. Mesmo sem o impulso de seu físico absorvente de pesadelo, ele podia sentir os incontáveis fios de fé no ar, e era fácil localizá-los de volta à sua fonte. No norte, dentro do território do Visconde de Tiff, em uma sala secreta. Tiff, que estava fazendo suas orações diárias, de repente ouviu uma voz de dentro de sua mente: querido seguidor, estou aqui. Eu existo dentro de você. Através de seus sentidos da força espiritual, Tiff sentiu suas orações se conectarem com uma existência muito familiar. Esse sentimento imediatamente fez com que ele se ajoelhasse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mestre, serpente emplumado Deus Kukulkan, você está finalmente acordado. Essa cena ocorreu nas mentes de muitos seguidores de Kukulkan. Todos começaram a rezar. O poder de fé transmitido constantemente a Leilin através do Eave e absorvido por sua divindade do massacre. A seguir, espalhar a fé e nutrir minha divindade antes de tentar acender meu fogo de Deus. Um fogo pareceu brilhar nos olhos de Leilin. O sentimento de aceitar a fé é semelhante ao poder dos domínios. Este é o domínio do massacre. Leilin ordenou. Ayahuasca, BIP. Missão estabelecida. O anfitrião obteve informações parciais sobre o domínio do massacre. Começando simulações, depois de obter a divindade do massacre, a respectiva capacidade de domínio despertou, mas isso exigiria grandes quantidades do poder da fé e minha própria compreensão para coordenar. Leilin acariciou seu queixo, os olhos brilhando enquanto ele ponderava. Os domínios eram os verdadeiros bens dos deuses. Somente através deles os deuses poderiam se conectar com a fé de seus seguidores, e então transformar essa força para o seu uso. Leilin agora só havia feito contato com a camada superficial do domínio do massacre, e até mesmo o Aiship ainda não conseguiu digitalizá-lo. Afinal, a divindade do massacre não era dele. Somente depois de ter uma melhor compreensão da lei do massacre, ele poderia realmente entender esse domínio. Quando chegou a hora, o Aiship deve ser capaz de digitalizar informações sobre o domínio. Leilin levantou-se devagar e, com a respiração, uma poderosa rajada de vento soprou na sala secreta e atingiu um prato de aço. Começou a zumbir. Como me tornei forte depois de absorver a divindade. Leilin levantou o braço e uma tela de água apareceu, mostrando um reflexo de sua figura na brilhante camada de água. Ele ainda era alto e tinha uma boa postura, seus cachos dourados combinando com profundos olhos azuis como o mar para criar a imagem mais padrão de um jovem nobre. No entanto, Leilin notou agora um brilho dourado muito vago de seu corpo pelo canto do olho. Essa camada era muito fraca e, sem prestar muita atenção a ela, podia ser negligenciada. Também, Leilin olhou para os olhos dele. Nas profundezas dos profundos olhos azuis, traços de ouro cintilavam. É isso que acontece depois de receber a divindade. Leilin acariciou o queixo dele. Em alguns anos, poderei esconder isso totalmente depois de me adaptar ao poder da divindade. No entanto, eu não tenho muito tempo. Sailin. Mova a cidade flutuante em direção às regiões marítimas externas de Dambrat. Colocando um manto de bruxo purpúreo dourado com padrões estelares, Leilin fez o pedido. Com sua vontade, toda a cidade fantasma começou a roncar. Em meio à turbulência elementar nos planos externos, começou a se dirigir para o espaço circundante de Dambrat. No caminho, todas as obstruções da cidade flutuante foram transformadas em pó. Os deuses. O norte. HMPH. Não importa o que você tenha, o que você pode fazer comigo se eu for embora? Sentado na área de controle, Leilin zombou.
A razão pela qual ele veio para o norte foi obter a divindade de Malar. Desde que seu objetivo foi atingido e ele sentiu a situação no norte, quando era melhor sair do que agora? Tomar uma decisão quando chegou a hora de ser uma das razões pelas quais Lei Lin poderia sobreviver até hoje. Embora houvesse imensos benefícios a serem tomados no norte, Lei Lin havia ofendido duas igrejas maiores de deuses. Como ele ousaria ficar? Mas, as igrejas do Deus da Justiça e da deusa Tecer são preocupadas em ajudar a Lustriel a recuperar seu reino. É por isso que a maior parte de seu poder estará concentrada no norte. A possibilidade de eles causarem problemas para mim é no mínimo. Mas Tiff estará em apuros. Os olhos de Lei Lin brilharam, mas isso é apenas algo que fiz de lazer. Há pouco para pendurar lá. Com esse pensamento, Lei Lin imediatamente fez uma profecia usando o fio de fé de Tiff. Imenso perigo chegará em breve. Traga todas as forças e sacerdotes preparatórios para fora do norte e siga para os mares exteriores de Dambrat. Imenso perigo. É a igreja. Tiff parecia solene quando ele começou a rezar: Deus, você é o mestre de tudo. Eu cumprirei sua vontade. O que é de errado, querida? A amante olhou para Tiff ao lado dela, evidentemente preocupada. Enquanto eles tinham compartilhado uma cama por muitos anos, ela ainda sentia que essa pessoa era como um estranho. Não é nada demais. Estou saindo. Tiff levantou-se implacavelmente e vestiu roupas. Você pode sair comigo, ou ficar para trás para administrar a terra. Enquanto ela ainda estava atordoada, Tiff já havia saído da sala. O que veio a seguir foi um tumulto enorme. Para Lei Lin, a terra e a riqueza no norte eram coisas que poderiam ser abandonadas. Somente as mudas de padres que foram cuidadosamente criadas eram as mais importantes e não podiam ser abandonadas. Tiff entendeu Lei Lin e mandou que o lote de mudas de sacerdote leais partisse o mais rápido e seguro possível do norte. Como haviam partido rápida e resolutamente, tudo que as duas igrejas tinham depois de poderem reagir eram apenas as coisas que Tiff abandonara. Eles não tinham ideia do que haviam deixado escapar. Lei Lin saiu sem um som e voltou do mesmo jeito. Além de Arnist, Beren Jonas e alguns outros, as pessoas na Terra nem sabiam que esse lendário jovem bruxo havia saído e retornado em segredo. Para as pessoas comuns, era comum os magos permanecerem em suas torres por 1 ano e meio e não se mostrarem. Depois de cumprimentar seus pais e mentor, Lei Lin não tinha planos de cuidar da terra e, em vez disso, permaneceu dentro da torre do mago. Todas essas tarefas foram resolvidas por seus homens. Tudo que ele tinha que fazer agora era acumular o poder da fé e treinar sua divindade, tudo isso para inflamar seus ataques e se tornar um deus. Dentro da torre do feiticeiro, uma camada de domínio de massacre distorcido foi expandida. Lei Lin usava vestes frouxas de bruxo, meditando enquanto sentia os fios da fé nesse território. Pode ser porque ele estava dentro do próprio território com muitas pessoas protegendo-o, mas os fios da fé eram ainda mais distintos do que antes. O domínio do massacre expandiu-se, permitindo-lhe ter uma melhor compreensão deste grande poder de domínio. O domínio do massacre deve crescer através de batalhas constantes e estimulando a obtenção de vidas. Eu até tenho uma terrível premonição de que esse domínio do massacre pode roubar toda a energia vital, o que significa, quanto mais eu mato, mais poderoso fica meu corpo principal. Lei Lin olhou para o I-Shape, obtendo outro prompt que dizia: obteve informações sobre o domínio do massacre. Na opinião de Lei Lin, ele logo seria capaz de controlar e digitalizar o verdadeiro domínio em breve. Tiff e o resto devem chegar em breve. O que vem a seguir é encontrar um lugar para um massacre e nutrir a divindade em meu corpo. Lei Lin acariciou seu queixo e ponderou. Baseado em seus sentidos, se seu valor de divindade estava em 1 agora, ele alcançou 1,1 depois de absorver muito do poder da fé. Eu obtive a divindade do massacre antes,
Mas isso é apenas uma introdução e um meio. Depois de passar por esse limiar, posso transformar o poder da fé e impulsionar minha própria força divina. Leilin parecia entender alguma coisa. Se sua divindade tinha poder era outro assunto completamente diferente. Antes que ele se tornasse um ser divino, teria sido impossível se comunicar com seus seguidores e absorver sua fé sem a ajuda do Nigutmari Absorbing Physique. Com a divindade, ele poderia fazer isso e também transformar a fé, fazendo preparações para inflamar as chamas divinas. É melhor compreender o domínio do massacre enquanto espalha a fonte da fé. Isso é, conquistador Leilin pensou profundamente, onde posso encontrar uma grande terra inconquistada e não atrair a atenção dos deuses ao mundo material principal basicamente já havia sido dividido pelos deuses. Não havia muito mais território à esquerda. Mesmo que Leilin estivesse disposto a ir para a cidade natal de Keren, a região sombria, ele ainda precisaria aproveitar a fé de Roz e um grande número de deuses subterrâneos. Mais importante, todos eles eram verdadeiros deuses, e era impossível para ele ir contra eles. Eu precisarei fazer a minha escolha com cuidado. Tiff e o resto vão chegar em breve, então eu deveria resolvê-los primeiro e fazer com que eles se misturem com os plebeus da terra. Eu vou pensar depois de desenterrar completamente o potencial deste território. Com as circunstâncias atuais, Leilin só podia planejar as coisas dessa maneira.